Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração, de consagração e de libertação ao nosso Deus neste momento, fazendo a leitura dos Salmos de número 10. Salmos de número 10, que fala sobre a derrubada dos ímpios. Diz o salmista: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que os urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os teus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois se diz lá do seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa, resteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, porque a razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atenta aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhe a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, de sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo das humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, numa reflexão inicial, este Salmo de número 10, cujo salmista é desconhecido, ele está falando exatamente sobre a derrubada dos ímpios. Ele fala de uma situação que era comum naquela época, como também tem sido comum nos dias de hoje, que é a maldade, a criminalidade, a iniquidade, a vida daqueles que só impetram destruição, a vida daqueles que não têm amor, não têm sujeição a Deus, não têm temor de Deus. E o salmista aqui então está escrevendo este hino de louvor e adoração a Deus, falando exatamente sobre isto, que eles acham que Deus não ouve, não faz nada, mas o nosso Deus está lá no céu, intercedendo e olhando por cada um de nós, porque Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus está acima de todas as coisas e jamais Ele esquece de nós. E vejam que o salmista já começa falando com o Senhor e interrogando ao Senhor: por que, Senhor, te conservas longe? Tu tens visto, Senhor, tudo o que se passa aqui na terra. Tu tens visto todas as aflições dos teus servos, toda a maldade, Senhor, que tem imperado sobre esta terra. Então, aquele servo humilde, ele se coloca diante do Senhor e pergunta: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação?
Isso é uma pergunta, irmãos, que todos fazem diante de toda a situação que passamos aqui na terra. Mas tenha certeza que Deus está acima de todas estas coisas, e Deus está intercedendo por cada um de nós, e Deus está nos guardando nesta caminhada, e nenhum mal poderá nos tocar. Ele diz mais no versículo 3, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra eles. Estes homens ímpios têm se levantado dia após o Senhor, têm falado mal do Senhor, têm impetrado o Senhor, muitas situações, perversidades, Senhor, maldições contra o seu povo, alegando que ele não existe, o Senhor não existe, e blasfemam contra Deus. E no versículo de número 4 ele continua dizendo, o perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. Olha, Senhor, o que se passa na cabeça dos ímpios, das pessoas iníquas. Eles têm a certeza de que não há Deus, mas nós temos a certeza de que o nosso Deus é vivo, permanece para sempre em todos os tempos, antes, agora e no futuro, até que o Senhor Jesus venha buscar a tua igreja. Este é o nosso Deus em quem nós cremos e nos colocamos dia após dia na certeza de que Ele existe e que as suas promessas se cumprirão sobre as nossas vidas. Ele continua dizendo no versículo 5, são prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muitas vezes olhamos estes ímpios, esses soberbos, irmãos, que têm a prosperidade da vida, mas a palavra de Deus diz que sobre eles haverá destruição e morte, porque todo o poder que eles têm, todas as riquezas que eles têm, são para a sua própria destruição. Mas os servos do Deus Altíssimo, tudo que têm, são para a honra e glória do nome do Senhor, são para poder estar cada dia mais na presença do Senhor, louvando, glorificando o teu nome, na certeza que tudo que vem do céu, tudo que o Senhor nos concede, é para a honra e glória dele, porque tudo vem do Senhor que fez os céus e a terra, e as suas mãos estão levantadas para cada um de nós, para nos abençoar e nos guardar. E o salmista desconhecido continua dizendo no versículo 6, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. É a ilusão dos ímpios. Eles acham que têm toda a riqueza, todo o poder, que conseguiram tudo sem buscar ao Senhor. E o pensamento deles é esse, que lá do seu íntimo, eles têm a certeza que jamais serão abalados ou destruídos. Mas a revelação de Deus nos diz que serão destruídos, voltarão ao pó e, acima de tudo, se não se converterem dos seus maus caminhos, perderão a vida eterna e ficarão para sempre no pó, para sempre longe das mãos do Senhor. No versículo 7 ele diz mais, a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressões. É isso que se passa com a maldade dos homens ímpios que estão sobre esta terra. Boca cheia de maldição, enganos, opressão, e debaixo da língua insulto e iniquidade. Só destruição, só maldade, só inveja, só olho grande, só destruição contra aqueles que servem ao Senhor. Mas nós temos a certeza de que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esta é a verdade que nós temos em nosso coração, porque foi o Senhor que nos ensinou. E o Senhor determinou para profetizarmos bênção, vida no vale de ossos secos. É nossa obrigação profetizar vida sobre estas vidas perdidas, que acham que tem tudo e que não necessitam de nada, mas têm o seu coração vazio, necessitam cada dia mais da presença de Deus. No versículo 8 ele diz mais, põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos seus olhos espreitam o desamparado.
estão sempre a espreitar pela maldade, pela criminalidade, pela destruição, e não têm nenhum compromisso com a vida. A vida para eles não vale mais nada, não tem preço. Mas nós temos a certeza de que a nossa vida não é nossa, é do Senhor. Foi o Senhor que nos deu esta vida e nos colocou como mordomos para continuarmos cuidando dela, porque no final dos tempos prestaremos conta ao próprio Deus que nos criou. Esta é a grande verdade da qual jamais podemos nos afastar, porque Deus é um Deus de verdade, Deus é um cumpridor da tua palavra. O nosso Deus não é um Deus de mentira, mas é um Deus vivo e verdadeiro. Ele coloca mais no versículo 8, no versículo 9, está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede inteira, está sempre para a destruição, está sempre maldizendo, preparando algo para a destruição, não tem amor em seu próprio coração. Versículo 10, ele continua dizendo, abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Poder de nada, porque este poder não é de Deus, é um poder que se corrói, que se destrói e volta ao pó, sem nada, sem nenhuma bênção, sem nenhuma proteção de Deus. E diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. No versículo 12, o salmista começa a falar com Deus e diz, levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, não te esqueça de cada um de nós, ó Deus. Levanta-te, Senhor, diante do teu trono, Senhor, para nos dar a vitória, para nos abençoar, para nos tomar pela tua mão direita, mão de vitória e caminhar conosco. É pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos de ti, Senhor. E no versículo de número 13 ele continua, por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? É isto, irmãos, que ocorre neste mundo, no meio de tanta criminalidade, de tanta maldade. Eles não creem em Deus, não buscam a Deus, e sempre têm no seu coração a mesma resposta de que Deus não existe, de que Deus não se importa com aqueles que eles matam ou destroem. Mas no versículo 14 vem a resposta do salmista de Deus. Tu, porém, tens visto toda essa maldade, porque atenta aos trabalhos e à dor para que os possa tornar em tuas mãos. A ti entrego o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão, tu tens sido nosso defensor, Senhor, sempre presente, seguro, Senhor, para nos abençoar e nos guardar desta maldade. Versículo 14, 16, ele continua dizendo, o Senhor é Rei eterno, da sua terra somos as nações. O nosso Deus é o Deus eterno, Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. E o salmista que diz que Ele é Rei eterno, e da sua terra somem-se as nações, tudo será destruído se não estiver diante do Senhor nosso Deus. 17 e 18, os dois últimos versículos, ele diz, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Nós temos a certeza de que Deus tem ouvido o nosso clamor e as nossas orações. Você que está presente aqui, nesta reunião, neste culto de adoração, consagração, tenha certeza que Deus jamais esquece de nós. Como está em Isaías, os ouvidos do Senhor não estão agravados, mas Ele tem ouvido a nossa oração, o nosso clamor.
As mãos do Senhor não estão afastadas, mas estão sempre direcionados àqueles humildes, quebrantados, que se colocam diante dele em oração, buscando a tua presença. Esta é a certeza que nós temos. E isto, irmão, não é espírito de soberba, é o próprio Deus que nos chamou para estarmos diante dele em humildade, louvando o seu nome em todo instante, e para caminharmos segundo os teus mandamentos e as tuas ordenanças, e para caminharmos sem jamais nos afastarmos dos teus caminhos e daquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque toda justificação é pela fé em Jesus Cristo. A nossa justificação diante de Deus é pela fé no Filho único de Deus, o seu Filho unigênito Jesus Cristo, que Ele entregou para morrer por mim e por você, sem ter pecado, sem ter cometido qualquer crime. Ele se entregou à morte como um cordeiro perfeito para nos nossos pecados, nossas enfermidades, levou sobre si e nos deu vida e vida em abundância. E ele disse mais: eis que não vos deixarei órfãos, mas deixarei com cada um de vós o meu Espírito Santo. Hoje, irmãos, nós temos a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus caminha conosco, mostrando aquilo que é da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Este é o nosso Deus em quem nos contemplamos. Este é o nosso Deus que tem ouvido as nossas orações e atendido as nossas petições. Mas é o tempo do Senhor, não é o tempo dos homens, mas é o tempo do Senhor. E o tempo do Senhor é eterno, mas tenha certeza de que Deus está olhando por cada um de nós. E o salmista diz no versículo 18, no final: Deus está para fazer justiça ao oprimido, a fim de que nós possamos caminhar sem pecarmos, sem nos afastarmos dos teus caminhos. Que beleza, irmãos! E é diante deste Deus que nós vamos agora apresentar as nossas orações. Senhor meu Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, as orações do Teu povo aqui reunido, Senhor, na certeza de que os Salmos número 10 de salmista desconhecido se perpetua sobre as nossas vidas, é uma verdade sobre cada um de nós. Nós temos que nos afastar das coisas deste mundo, coisas que muitas vezes agradam aos nossos olhos, mas não é da Tua vontade, Senhor. Ó Deus, toma, Senhor, cada um de nós pela Tua destra, a mão poderosa, e caminha conosco, Senhor. Ó Deus, coloca um ciclo de fogo ao nosso redor e não permita que nenhuma obra do inimigo possa nos tocar, Senhor, mas somente, Senhor, possamos caminhar segundo a Tua vontade e a Tua ordenança. Livra-nos, Senhor, de todo mal que assola este mundo, Senhor, de toda obra do ímpio, do malfeitor, Senhor, que tem se levantado contra nós, porque maior és Tu, Senhor, que está conosco, maior é a Tua presença em nossas vidas, e esta certeza nós temos, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada nem ninguém poderá nos desviar dos Teus caminhos, nada nem ninguém poderá nos abalar, nada nem ninguém poderá tirar a bênção que Tu já tens determinado sobre as nossas vidas. Pai, é no nome de Jesus que eu clamo, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. Eu não sei o que se passa com os nossos familiares, com as vidas aqui representadas, ou pelas vidas pelas quais temos intercedido, mas Tu, Senhor, como Deus onisciente, Tu conheces, Senhor, todas as necessidades, as aflições dos Teus servos.
Tu sabes, Senhor, tudo que eles desejam em seu coração. E a tua palavra, Senhor, diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor, e continuará nos ajudando, porque o Senhor está comigo, está com você. A palavra de Deus diz para cada um de nós: não desanimes, não desanimes, porque é Deus que nos ampara, nos fortalece e que caminha conosco. É Ele que vai à nossa frente, quebrando as cadeias, derrubando as muralhas que o inimigo tem levantado para tirar nossas bênçãos, para nos abençoar, para nos guardar. Ele é o verdadeiro Deus de Israel, e nós somos o novo Israel de Deus. E Deus, irmãos, é que esquadrinha nossa mente, nosso coração. Ele sabe tudo o que se passa na minha e na sua vida. Ele sabe tudo aquilo que você tem posto, clamado. Ele conhece cada lágrima que temos derramado na sua presença. E Ele diz: eu sou Deus, eu sou Deus, e quero te abençoar. Eu sou Deus, e tenho para ti o melhor desta vida, vida em abundância. Esta determinação de Deus para cada um de nós. Caiam por terra todos aqueles que se levantam contra nós, porque Deus é Deus mesmo, que nos protege e nos guarda. É este Deus, irmãos, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. É este Deus que está também com os nossos familiares, pelos quais temos intercedido, pelos nossos amigos, colegas, vizinhos, todas as vidas, Senhor, que temos posto diante de Ti. A Tua palavra diz que Tu ouves, Senhor, a oração deste lugar, e Tu atendes as nossas petições. A Tua palavra em Apocalipse nos revela que Tu mesmo, Senhor, enxugarás nossas lágrimas no final dos tempos, Senhor. E não haverá mais choro, nem doença, nem tristeza, mas somente alegria por estarmos na Tua presença. Este é o nosso Deus. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas transgressões e nossas murmurações. E se conosco nesta caminhada. Ajuda-nos, Senhor, porque a Tua palavra diz: buscar em oração, coloca a boca no pó, porque ainda há esperança. E nós temos a certeza que ainda há esperança para este mundo. Nós temos a certeza que ainda há esperança para cada um de nós. Ó Deus, 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 caminha conosco, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. E a Ti, Senhor, toda honra, toda glória. Pai, recebe agora os nossos louvores e a nossa adoração, que saia no fundo do nosso coração, Senhor. Queremos entoar hinos de adoração a Ti, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos, Pai. Visita, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Obrigado, Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele
exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre. Só Tu és exaltado, Senhor. Nós queremos Te entregar o melhor que nós temos, Pai. Só Tu és o Senhor, declare isso. Oh, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Para sempre Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Obrigado, Jesus, porque um dia naquela cruz o Senhor se entregou por nós, Pai. O Senhor abriu um caminho, Pai, que nós podemos hoje nos achegar e passar por esse caminho com toda a confiança, Pai, a fim de recebermos graça, socorro e misericórdia, Pai, em tempo oportuno. O Teu nome, Jesus, foi levantado sobre todo nome, Deus, e nada pode resistir a esse nome, um nome que é sobre todo nome, um nome que é todo poderoso. Obrigado, Jesus, nós queremos Te exaltar, Te engrandecer nessa manhã, Pai. Abriu mão da Sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Não há outro Jesus. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Levante suas mãos, declare isso. Jesus, não há outro como Tu,
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não há outro como tu, Senhor Jesus. Seja adorado aqui, Senhor. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
nome é o nome de Jesus, meu Rei. Declare: poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos te entregar tudo nessa manhã, Jesus. Oh Deus, a ti seja dada toda a honra e toda a glória, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como grande coral, vamos declarar isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só a igreja declare: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oh, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para
para sempre. Amém. Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Irmãos, após estes louvores de adoração a Deus, que temos a certeza que subir ao trono da glória, como incenso agradável ao Senhor, vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração, fazendo a leitura do texto que está no livro de Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 ao versículo de número 18. Diz a palavra de Deus: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta dele é sepulcro aberto com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, pois ele a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés, velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aleluia. Glória, glórias a ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, diante de ti a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Fala, Deus, em cada coração aqui neste momento. Queremos ouvir aquilo que tu tens para cada um de nós no dia de hoje. Deus, transformando nossas vidas, Senhor. Como diz a tua palavra, transformando lamento em júbilo, tristeza em alegria. Tu conheces, Senhor, as lágrimas que teus servos têm derramado, e é no nome de Jesus que nós clamamos, Pai. Visita cada mente e cada coração neste momento, e dá-nos o entendimento da tua palavra. Amém. Irmãos, na reflexão desta palavra, nós temos aqui que no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo demonstrou que todo o mundo é escravo do pecado. Por isso que nós vemos tanta maldade, tanta destruição. O que nós dizemos é que falta Jesus no coração dos homens. Falta Deus operando neste mundo, porque eles não buscam e não creem que Deus é poderoso. Eles não creem que Deus pode operar um milagre, mas nós estamos aqui porque nós cremos, porque para Deus não existem impossíveis, e com certeza Ele pode, Ele quer operar um milagre sobre a minha vida e a tua vida. Não importa o que você tem clamado, o que importa é que Deus quer operar um milagre sobre a minha e sobre a tua vida. E desde o capítulo que nós acabamos de ler, 3, 9 a 18, Paulo está explicando àquele povo o porquê que estas coisas acontecem, e ensina que todo ser humano tem uma natureza maligna, pecaminosa, que o instiga ao pecado ou mal, mas que tem uma solução. Deus é a única solução para todos estes problemas. E vejam que nos versículos de 10 a 18, Paulo está dizendo àquele povo: não há um justo, nem sequer um. Não é Paulo que está falando, mas é Deus que está revelando. Ninguém é justo. Todas as pessoas no seu estado natural são pecadores e necessitam de Deus, necessitam clamar ao Senhor, orar ao Senhor, necessitam pedir perdão dos seus pecados. E aqui, irmãos, Paulo faz basicamente 3 divisões.
Ele diz, a primeira, que o pecado está arraigado no caráter humano, o segundo está no versículo 10 a 12. Depois ele diz que o pecado na conduta humana, de 13 a 17. Ele diz que o pecado está em palavra, 13 e 14. O pecado está nas ações, 15 e 17. E por último ele diz que não há a fonte do pecado, no versículo 18, em que ele diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus. E eu ainda digo mais, a falta de Deus no coração dos homens, para que possam voltar dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor. É isto que Paulo está falando para aqueles homens. Não adianta fazer obras maravilhosas. Tem que ser temente a Deus, tem que ser obediente à palavra de Deus, tem que perseguir em cada momento as ordenanças do Senhor. Por isso que ele diz, não há temor a Deus, no versículo 18, a humanidade anda tão deplorável pela falta de Jesus em seus corações. Para isso tem que se converter. E a justificação é pela fé. Nós vamos agora aos versículos 21 a 31, irmãos, em que Paulo fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. E logo no versículo 21 ele diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Esta é a ação redentora e justificativa de Jesus sobre as nossas vidas. No versículo 22 ele diz mais, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só a fé em Jesus Cristo é que pode nos levar ao real objetivo da nossa fé, a buscar ao Senhor. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, temos que ter a fé em Jesus Cristo e a justiça de Deus em nossas vidas. No versículo 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Deus está revelando em sua palavra que a justificação é gratuita. Nós não temos que pagar nada pela nossa oração, pela nossa fé, pela nossa caminhada, pois Jesus, que morreu na cruz e nos justificou diante do Pai, levou sobre si todos os nossos pecados, enfermidades, transgressões e murmurações, e nos deu vida e vida em abundância. Essas são as maravilhas de Deus para a minha e para a sua vida. Por isso, no versículo 25, ele diz mais, a quem Deus propôs no seu sangue como expiação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele fala aqui, irmãos, exatamente que é o sangue de Jesus que tem poder, foi o sangue de Jesus que nos purificou de todo mal. E aí ele continua dizendo, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé em Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. Versículo de número 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus não é um só,
o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Irmãos, que os irmãos possam ler novamente este texto que está aqui, que exatamente é uma revelação que Deus deu a Paulo, uma revelação que ele entregou, o Senhor entregou a Paulo exatamente para que pudéssemos estar diante deste Deus Todo-Poderoso, louvando e glorificando o seu nome. Foi um sacrifício de vida. Ele morreu para o bem dos outros. Cristo padeceu a morte pelos nossos pecados. A morte de Cristo satisfez a vontade de Deus para nós. A morte de Cristo foi eficaz para nós. A morte de Cristo foi vitoriosa. Cristo venceu a morte e ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a base de todo o cristianismo. E eu vou repetir, irmãos, este resumo que nós temos no texto que nós lemos, enfatiza as verdades no tocante à morte de Cristo, a partir do versículo 25. Foi um sacrifício de vida. Jesus morreu sem pecado, como ovelha perfeita por cada um de nós. Ele morreu para o bem dos outros, para o nosso bem. Ele padeceu a morte pelos nossos pecados. A morte de Cristo satisfez a vontade de Deus para cada um de nós. A morte de Cristo foi eficaz para nós. A morte de Cristo foi vitoriosa. Cristo venceu a morte e ressuscitou. Veja, irmãos, a tua importância, a minha importância. Nós temos um Redentor que morreu por nós e ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou, ele não está morto, mas a palavra diz que ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Esta é a maravilha do Evangelho, esta é a base de todo o cristianismo, as maravilhas de Deus para conosco. E é diante deste Deus que nós vamos orar e clamar por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada, por cada vida aqui pela qual temos intercedido em todo o tempo, por cada vida que nos procura, pedindo por uma oração. A palavra de Deus diz que é de graça, não tem que pagar nada. Jesus já morreu por cada um de nós, mas ele ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. Este é o nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nos colocamos diante de Ti mais uma vez, clamando a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Queremos, Pai, clamar e pedir, Senhor, que Tu multipliques a Tua unção sobre a vida dos nossos pastores, que Tu multipliques, Senhor, a Tua unção e dá todo ensinamento, discernimento da Tua palavra para os nossos obreiros, evangelistas, missionários, para todos aqueles que vão, Senhor, em todo tempo a pregar sobre a Tua palavra, tantas vidas. Que estas vidas possam se converter aos Teus caminhos, Senhor, porque Tu és um Deus todo-poderoso. Deus, é no nome de Jesus que clamamos, Senhor. Faz mover o Teu Espírito Santo em nosso meio, na nossa igreja, que todos possam sentir ali a Tua presença, porque esta obra não é obra de homens, é a obra de Deus, esta obra é Tua, Senhor. E Tu, Senhor, é que faz mover, e operando Deus, quem impedirá? A Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Teu Filho amado que morreu na cruz pelos nossos pecados. Pai, é no nome de Jesus que clamamos por cada irmão, Senhor, por cada vida,
por cada servo, Senhor, que caminha, que nada possa abalar a fé, Senhor, que nada possa afastar essas vidas dos teus caminhos, mas que possa dia após dia, Senhor, estar caminhando contigo na certeza da vitória, na certeza de, como está em Apocalipse, tu tens uma coroa de glória para cada um de nós. João diz para não perdermos aquilo que temos ganho até aqui. João nos ensina a não nos deixarmos ser levados pelas coisas deste mundo, coisas que muitas vezes enchem os nossos olhos, mas são pecados diante de Deus. E Jesus já redimiu e nos justificou pela fé junto ao Pai, com perdão dos nossos pecados. Não se deixe ser levado pelas coisas deste mundo, mas permaneça fiel à palavra de Deus, permaneça fiel a tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Em nome de Jesus, a obra de Deus é Deus que nos justifica diante do teu Filho, é Deus que nos toma pela sua destra e caminha conosco. Pai, queremos clamar neste momento pelas nossas criancinhas, pelos nossos pequeninos, ó Deus, para que eles possam cada dia mais crescer na tua presença, cada dia mais eles possam ser cheios, Senhor, do teu Espírito, Senhor, e buscar a tua face em todo o tempo. Deus, é no nome de Jesus, Senhor, que clamamos dia após dia, Senhor. Visita, Senhor, cada vida. Ó, Senhor, visita-nos, Senhor, segundo a tua vontade, porque foste tu que escolheste a cada um de nós para estarmos debaixo das tuas mãos poderosas. Queremos, Senhor, também clamar para que tu possas ungir cada pai, cada mãe, cada parente, que possam ensinar os caminhos da tua verdade, Senhor, para que nossos pequeninos jamais se afastem dos teus caminhos, mas estejam dia após dia na tua presença, te louvando, te glorificando, dia após dia, Senhor, se enchendo da tua alegria, da tua paz e da certeza da vitória em Cristo Jesus. É pela fé, Senhor, que tomamos posse e somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E é por esta fé, Senhor, que caminhamos de vitória em vitória, abençoados por ti, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, toma cada vida aqui, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Toma-nos, Senhor, nesta caminhada. Vai, Senhor, à nossa frente, Senhor, porque a porta é estreita, mas grandes são as vitórias que o Senhor já tem determinado e preparado sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, queremos, Senhor, clamar a Ti para que Tu perdoe nossos pecados, nossas transgressões, nossas murmurações. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes temos visto tem agradado aos nossos olhos e enchido o nosso coração, mas não é da Tua vontade. E o Espírito Santo que habita em nossos corações, Ele nos revela que não é da Tua vontade. Transforma-nos, Senhor, na Tua presença, porque Tu és o oleiro. Faz de nós um vaso novo, faz de nós um vaso novo. E é por esta razão que nos colocamos de joelho diante do Pai, na certeza da nossa vitória, na certeza que nós temos e que o nosso Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra para abençoar cada um de nós. Não esmoreça o seu coração, não desanimes, mas continue dia após dia, caminhando na presença deste Deus Todo-Poderoso. E em nome de Jesus nós profetizamos
que haja vida em nosso meio, vida em abundância, porque esta é a ordenança de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor tem tesouros escondidos para cada um de nós, bênçãos transbordantes que muitas vezes sequer podemos imaginar, mas Deus já determinou os seus anjos para nos entregar esta bênção. E é diante deste Deus Todo-Poderoso que nos colocamos dia após dia. Pai, faz a tua obra em nossas vidas, faz a tua obra em nossas famílias, faz a tua obra em cada família aqui representada, em cada vida pela qual intercedemos. Pai, opera um milagre sobre cada vida, um milagre de cura, Senhor. Que não haja enfermidades no meio do teu povo, e nós cremos, Senhor, que tu podes e quer operar um milagre sobre cada um de nós, com a tua cura, a tua prosperidade espiritual, enchendo-nos com o poder do teu Espírito Santo, a tua prosperidade material, que nada possa faltar em nossas vidas nesta caminhada diante de ti, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos, é no nome de Jesus que nos colocamos diante de ti, na certeza da nossa vitória, na certeza das nossas bênçãos transbordantes. E o inimigo não tem poder para tirar nossas bênçãos. O inimigo já está debaixo dos nossos pés, no nome poderoso de Jesus. Este Jesus a quem nós buscamos e servimos, este Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele vive, este Jesus que ressuscitou, venceu a morte e é a base de todo o cristianismo, e nós cremos que este Jesus nos abençoa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, sê com cada um de nós e abençoa agora o teu povo. A bênção sacerdotal que está no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 24, onde Deus determina para Moisés entregar ao seu irmão Arão, sacerdote, e aos seus filhos sacerdotes, para que sempre abençoe o povo de Deus, e nós somos este povo de Deus escolhido. Levante suas mãos e recebe aí a bênção sacerdotal que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz do Senhor esteja com cada um de nós, que glorificamos o teu nome e cremos que somos mais que vencedores pela fé em Cristo Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. Que é digno, declare isso, de receber. Levante suas mãos, declare a honra e a glória, a força e o poder, ao único Deus eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Diga ao único, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real.
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso